Bom dia para você. 11 de maio. E nós estamos aqui nesta manhã para mais um Café com Palavra. Por muito tempo, busquei ser a mulher bem-sucedida aos olhos da sociedade. Deus não nega seus sonhos, mas Ele te direciona ao maior deles, participar da criação do milagre e do dom da vida. Deus também não nos tira o sonho, Ele apenas revela o verdadeiro, aquele que carregamos dentro de nós. Deus talvez não te leve aonde você quer, porque está te conduzindo a um lugar melhor, aonde o coração seu será curado. Palavras de Ana Lúcia Castilho de Araújo Carvalho. O título do livro dela é Maternidade, a cura do coração. Ela vai falar que ela é uma advogada formada e que por muito tempo ela tentou o teste, a prova da OAB para passar, para poder exercer a profissão dela e nunca conseguiu. E ela não entendia o porquê. Mas somente quando ela se tornou mãe, ela entendeu o milagre que Deus queria fazer na vida dela, o caminho que Deus tinha traçado para ela, o que o Senhor realmente tinha planejado para ela. E muitas vezes ela dizia que Deus estava negando um sonho da vida dela, que Deus estava negando algo que ela queria muito, algo que era bom, que era benéfico aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, uma faculdade, uma profissão liberal, uma profissão de sucesso, mas Deus tinha algo maior para ela. Então ela vai dizer que Deus não nega sonhos, mas direciona para o maior deles. Só que o maior sonho dele, dos sonhos que ela tinha, não era o sonho dela, era o sonho de Deus. Eu quero dizer para ti nessa manhã, talvez você está lutando por algo que Deus tem um maior do que esse. Aos teus olhos você pode dizer, não, este é o maior que eu tenho. Este é o que vai me fazer vencer, este é o que vai me fazer prosperar, este é o que vai me fazer prosseguir. E Deus está dizendo, eu tenho algo maior, porque o que eu tenho cura, o que eu tenho traz cura, o que eu tenho traz beneficências, o que eu tenho traz prosperidade, o que eu tenho traz poder, o que eu tenho traz o lugar exato que você precisa estar. Deus também não nos tira o sonho que nós temos, mas Ele nos leva até aquele que Ele realmente quer. Ele está levando-nos a um lugar de cura, um lugar a qual Ele escolheu para mim e para você nessa manhã. Então, nessa manhã, que é esta segunda-feira, dia 11 de maio, você possa ter a certeza que se ainda não aconteceu, talvez não seja este o sonho de Deus para a sua vida. Se ainda não aconteceu, talvez não seja esta a vontade de Deus para a sua vida. Porque você tem que estar alinhado com a vontade do Eterno para a sua vida. Você tem que estar alinhado para aquilo que Deus tem para você. E você está no alinhamento total com céu e terra? Está no alinhamento total com aquilo que Deus quer para você? Se estiver, você estará fluindo e a felicidade estará reinando dentro de você. Porque o sonho de Deus, Ele cura. Aleluia! Jeremias, capítulo 32, 13 vai dizer assim: E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma essas escrituras, a escritura da compra que está selada e a escritura que está aberta, e coloque em uma vasilha de barro para que se conservem por muito tempo. Porque assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhedos nessa terra. 17 vai dizer assim, na última parte: nada é impossível para ti. Oh, glória! Gente, essa palavra nessa manhã caiu como uma bomba. Aleluia! Imagina você,
O povo está cercado, o povo está cativo da Babilônia. E não é só o povo, não é só a nação de Israel. Jeremias está cativo no palácio da guarda. E quando ele está cativo no palácio da guarda, quando ele está aprisionado, quando ele está vivendo nos seus piores momentos da vida, vem o seu primo Hanani e diz: compra a minha herdade. Compra a herdade do meu pai, que é para ti de direito, porque vem em tua possessão para redimir-nos. Compra a nossa propriedade. E naquele momento, é o que nós vamos ler aqui nesse versículo 13 do capítulo 32 de Jeremias. Nós vamos ver que Jeremias e Baruque, eles ali pegam as escrituras do terreno. Pegam as escrituras ali como um ato profético. Deus estava entregando um ato profético. Deus não estava entregando só uma terra para Jeremias ou profeta. Deus não estava dando a Jeremias um profeta ou profeta a terra que um dia Deus prometeu para ele. Mas Deus estava dando essa terra até algumas questões nessa palavra muito lindas. Deus estava dando essa terra para ele no momento a qual ele não estava em boas condições. Jeremias estava preso. Jeremias estava cativo. Jeremias se encontrava aprisionado pelos caldeus. Jeremias se encontrava aprisionado no meio de uma nação aprisionada. E de repente ele recebe uma herdade. Ele recebe uma herança, ele recebe um campo, ele recebe algo sobrenatural que havia sobre a vida dele. E diz aqui a palavra do Senhor, que é a escritura, ele comprou, né? Ele comprou aquele terreno como ele podia comprar, e ali foi lavradas as escrituras. Ele pede para guardar aquelas escrituras num vaso de barro. E tudo aquilo ali que ele está vivendo, Jeremias, tudo que ele está vivendo na vida dele, Jeremias, é um ato profético. Porque assim diz o Senhor, que ainda se comprarão casas, campos e vinhedos nessa terra. O que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo aqui para a nação de Israel, através da compra do terreno que Jeremias estava comprando aprisionado, que mesmo que a nação estivesse aprisionada, ainda haveria um tempo que haveriam compras de terra, de casas, de vinhedo, ou seja, ainda haveria um tempo de bonança, um tempo a qual eles podiam esperar, um tempo a qual havia esperança. Deus estava dando esperança para o povo de Israel. Deus estava dando esperança em meio à tragédia, em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à aflição. Deus estava dando esperança através de Jeremias em meio à desordem, em meio ao medo, em meio à destruição. Deus estava dando esperança para o povo de Israel. E essa palavra eu tenho para você nessa manhã. Não importa o que você está vivendo, como você está vivendo, os sonhos que você não está concretizando nesse momento, eu quero dizer para você que em meio ao caos ainda se comprarão casas, em meio ao caos ainda se comprarão terrenos, em meio ao caos ainda se comprarão edifícios, em meio ao caos ainda se comprarão chácaras, fazendas, casas, apartamentos, em meio ao caos. Deus ainda tem poder para fazer com que você compre, para que se cumpra aquilo que um dia foi decretado sobre a sua cabeça. Por quê? Porque nada é impossível para ti. O versículo 17 vai dizer: ó Deus, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é impossível para ti. Então esta palavra de Jeremias, nesta manhã, que vem trazendo para nós o momento a qual ele compra um terreno dos seus tios. O momento a qual Jeremias não tinha terreno. Jeremias não tinha casa. Jeremias era um profeta ali que estava aprisionado naquele momento. Mas mesmo em meio à prisão vieram oferecer algo para ele. Quero dizer para você, talvez no seu pior momento, alguém vai aparecer oferecendo algo da parte de Deus para ti. Talvez no seu pior momento vai aparecer a oportunidade que Deus quer que você siga. Talvez no seu pior momento, aquilo que você diz, poxa, mas agora eu não posso. Faz o esforço, acredita, tenha fé, tenha esperança que é nesse momento que Deus está trabalhando, é nesse momento que Deus está fazendo. Quero dizer para ti, é no teu pior momento
que a mão do Senhor vem sobre ti. É no teu pior momento que o grande poder com o braço estendido de Deus vem sobre a tua vida. Por quê? Porque nada é impossível para ti. Nada é impossível para Deus. Com os nossos olhos humanos nós nada podemos. Com os nossos olhos humanos nenhum prisioneiro iria comprar nada. Nenhum prisioneiro iria adquirir nada. Nenhum prisioneiro tinha possibilidade de aquisição. Mas Jeremias era um prisioneiro diferente. Era um prisioneiro que acreditava em Deus. Era um prisioneiro profeta do Senhor. Era um prisioneiro que não desistia da palavra. Era um prisioneiro que não desistia de entregar a verdade. Era um prisioneiro que era esbofeteado por falar a verdade. E ele teve a recompensa dele. O livro do profeta Jeremias vai falar que ele era o profeta chorão, o profeta que chorava, o profeta que se lastimava, mas um profeta que entregava o que era para ser entregue, não tinha medo do esbofeteamento, não tinha medo das palavras contrárias que vinham de outros, ele tinha segurança no Deus que ele servia. Eu quero dizer para ti nessa manhã, não tenha medo da palavra, não tenha medo do esbofeteamento humano, mas tenha segurança na palavra que Deus te dá. Tenha segurança naquilo que Deus te entrega. Tenha segurança naquilo que Deus entrega nas suas mãos. Oh, glória! Tenha esperança nessa manhã. Eu vim aqui como palavra, como boca de Deus, como uma palavra de Deus para você nessa segunda-feira, dia 11 de maio. Tenha esperança naquilo que Deus te deu. Tenha esperança na promessa que Deus colocou no seu coração. Tenha esperança no que foi profetizado sobre a tua vida, porque ainda se comprarão casas, campos e vinhedos nessa terra. Muitas vezes a gente diz, para que adquirir, não vale mais a pena adquirir, não vale mais a pena comprar nada, não vale mais a pena, o mundo está perdido, não tem mais jeito, está tudo ruim. Mas Deus diz em meio ao caos, ainda se comprarão casas, ainda há esperança. Se você ainda não comprou sua casa, eu quero trazer esperança para você nessa manhã. Aleluia! Eu quero profetizar a compra da sua casa, do seu vinhedo, da sua terra, da sua chácara. Eu quero profetizar sobre a tua vida a compra do teu apartamento, Rabassou, Mandarassúria. Eu quero profetizar a compra da sua vivenda, Rica, Mandoremendecai. Eu quero profetizar sobre a tua vida a compra daquilo que você precisa. Porque Deus diz, mesmo em meio à impossibilidade, é Ele quem atua, aleluia, é Ele quem faz, não somos nós. Jeremias não tinha possibilidade nenhuma, mas a possibilidade estava nos Deus que Jeremias servia. Você tem que entender isso, que a possibilidade nunca está em você, a possibilidade está no Deus que você serve. Eu gosto de dizer que eu sou a pessoa mais rica deste mundo, eu sou a filha do dono do ouro e da prata, eu sou a filha do rei, aleluia, e por eu ser a filha do rei, eu aproveito, eu usufruo de tudo aquilo que o rei tem. Eu usufruo das regalias do palácio. Aleluia! Então por que eu não aproveito daquilo que Deus me dá? Então que nessa manhã essa palavra possa trazer ânimo ao teu coração e a tua segunda-feira ser próspera, entendendo que ainda se comprarão casas, terras e vinhedos. E que Deus abençoe você. Por quê? Porque não há nada impossível para ti, meu Senhor. Que Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.